Bem, por enquanto eu não vou usar a apostila, eu vou deixar assim minimizado. A eletrólise, então, é a reação contrária à da pilha. Então, uma reação de oxirredução, no sentido espontâneo, é pilha. No sentido não espontâneo, é a eletrólise. Então, no sentido espontâneo, uma reação química vai gerar corrente elétrica. Então, a função da pilha é gerar corrente elétrica. Agora, no sentido não espontâneo, é uma corrente elétrica que vai gerar uma reação química. Tranquilo? Então, são processos inversos. Tranquilo? Aquela barrinha que foi corroída lá na pilha, ela vai ser regenerada por redução. E aquela barrinha que engordou lá, ela vai ser emagrecida por oxidação. Esse processo de corrói, refaz, corrói, refaz, pode se repetir infinitamente? Não. As pilhas que tem no comércio recarregável, né? Os fabricantes afirmam que dá para fazer isso 5.000 vezes. Por quê? Aquela barrinha que foi corroída, ela não vai se regenerar 100%. Ela vai ficar um pouquinho que ela não recupera, aí tem um contaminante. Até chega uma hora que, né, igual o telômero lá no DNA, né? Visão celular, vai diminuir de tamanho até uma hora, tá? Não é infinito, não. Nenhuma reação tem rendimento de 100%. Agora, pensou em eletrólise, você tem que lembrar o seguinte: a substância tem que conduzir corrente elétrica. Só baseado nisso, você já consegue analisar quais substâncias irão sofrer eletrólise e em quais situações. Primeiro, quais substâncias? Ou compostos iônicos, ou compostos moleculares que ionizam. Os compostos moleculares que não ionizam, como os açúcares, né, os carboidratos, os álcoois, eles não vão sofrer eletrólise. Agora, o composto iônico só vai sofrer eletrólise se os seus íons se movimentarem. No estado sólido, não, porque eles não se movimentam. Então, qualquer composto iônico você pode fazer ele fundir, daí será eletrólise ígnea, ou em solução aquosa, eletrólise aquosa. O composto molecular não vai sofrer eletrólise ígnea, porque ele, o composto molecular puro, como um ácido, ele vai ser molécula no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Ele não vai ter íons, só terá íons se for em solução aquosa. Então, os compostos moleculares que ionizam, no caso os ácidos, só é possível eletrólise aquosa. Agora, os compostos iônicos, você pode ter a opção, né, de fazer ele fundido ou aquoso. Na verdade, se evita fazer a eletrólise ígnea. Por quê? Porque você tem que aquecer até que ele se funda. Isso é custo de energia. O composto iônico pode fusão muito alto. Tá? O alumínio é conhecido há muito tempo. Na Idade Média, os reis se presenteavam com barrinhas de 1 kg de alumínio, que valia mais que o ouro. Por quê? Porque o óxido de alumínio, que é R2O3, tem ponto de fusão de quase 2.000 graus. Imagina a quantidade de energia necessária. Depois veio um alemão, que esqueci o nome dele, né? Melhorou o processo, achou um fundente, né? E passou a fundir a 1.000 graus Celsius, melhorou o processo. Ainda é mais caro que o ferro. Porque o ferro não precisa, né, de fazer a fusão dele. Você faz a redução química com o carbono. O carbono é o seu agente redutor. Você não precisa nem de fundir, nem de corrente elétrica. Beleza? Então, falou em eletrólise mesmo. Tem a eletrólise ígnea e a eletrólise em solução aquosa. São bem diferentes os processos, né? Hoje eu vou explicar só a eletrólise ígnea. Eu vou usar o sal de cozinha, porque é o sal mais comum, poderia ser qualquer outro composto. Então eu vou precisar de uma corrente elétrica e estou usando um gerador.
Tá? Você já sabe lá da física, com o Cris, né? Que esse aqui é o símbolo internacional do gerador. Esse gerador pode ser uma própria pilha, né? Pilha é um gerador, e pode ser também a rede elétrica. Normalmente, né? Você usa a rede elétrica. Aqui eu vou ter o recipiente, que vai acontecer a eletrólise. É uma cuba, normalmente uma cuba de aço inox. Então, esse aqui é chamado de cuba eletrolítica. E eu tenho que levar os elétrons, levar e tirar os elétrons aqui da solução. Para isso, eu vou colocar essas barrinhas aqui. Aqui já começa uma diferença. As barras aqui não participam da reação. Lá na pilha elas participavam, não oxidavam, reduziam. Aqui elas serão só condutores. Vamos usar em laboratório a platina, que ela não pode participar, nem oxidar e nem reduzir. Então vamos usar eletrodos inertes de platina. Na indústria eles não usam platina, que ela é muito cara. Eles usam grafite. O grafite também conduz corrente elétrica. Eles usam bastãozinho de grafite. O problema é que o grafite ele oxida, né? Então ele contamina. Mas não compensa ainda, né? Por questão de custo. Então eu vou conectar aqui os polos do gerador nas barras. Por convenção, a barrinha menor é o polo negativo e a barrinha maior o polo positivo. Tranquilo? Então, o desenho é este. Na eletrólise, o primeiro passo na eletrólise é fazer a dissociação do sal. Então, você pega lá, ó, NaCl, ele está líquido. Então, aqui na cuba, eu vou colocar o NaCl líquido, ou seja, fundido, e vai separar aqui, então, os íons. Na Cl menos. Não tem água, então não coloque aquoso. São os íons no estado líquido. Quer dizer que aqui na cuba eu vou ter quem? Vou ter os íons Na e Cl-. Estou representando dois só, mas são trilhões deles. Tranquilo? Agora é o seguinte. Quem vai reagir no cátodo? No cátodo é sempre a redução. Tá? Seja pilha ou eletrólise. O K é sempre a redução. Quem vai sofrer redução aqui? Então preste atenção. Sofre redução quem tiver oxidado. Sofre oxidação quem tiver reduzido. Quem está reduzido aqui? Ou quem está oxidado? O sódio só existe Na0 e Na+. Então, o Na+, é o maior NOx, ele está oxidado. Então, ele só pode reduzir. Então, no cátodo, quem vai reagir no cátodo? Os cátions. Tá? Então, no cátodo, quem reage são os cátions. Tá vendo que o nome é parecido? Quem que reage no cátodo? Os cátions. Qual é a carga do cátion? Positiva. Então, o cátodo agora é o polo negativo. Guardou? Olha a associação que eu fiz. Quem que reage no cátodo? Quem que lembra cátodo? Quem que é mais parecido com a palavra cátodo? Cátion ou ânion? Claro que é o cátion. Então, o cátion ele vai para o cátodo. Como o cátion tem carga positiva, o cátodo agora só pode ter carga negativa. Tá? Como
no cátion acontece a redução, então você vai fazer a redução do Na+. Então você tem que tirar essa carga positiva aí. Para isso ele precisa ganhar uma elétron. Está aí a reação do cátodo, que é a redução. Certo? Mesmo processo. Quem vai reagir no ânodo? Ânodo. A palavra ânodo lembra, não lembra cátion, lembra ânodo. Então, quem vai reagir no ânodo? Os ânions. Tá? Então, o ânion é o íon negativo. Ele só pode ser atraído pelo polo positivo. Então, agora o polo positivo é o ânodo. Você viu que inverteu? Lá na pilha, o ânodo era o polo negativo e o cátodo era o polo positivo. É o contrário. Por quê? Porque você inverteu o sentido da corrente elétrica. O ânion tem carga negativa, né? O cloro sozinho, ou vai ser cloro zero, né? Que é o Cl2, ou Cl-. Então, como ele tem inox baixo, ele vai oxidar. Então, o Cl- será oxidado a Cl2. Beleza? Como aqui é 1, então vou colocar meio aqui. Quantas cargas negativas sumiram? Uma só. Então, essa carga negativa foi embora com o elétron. Para a carga negativa que soma, você retira um elétron. Pronto. Agora você faz a soma. Qual a reação que aconteceu na cuba? 2 elétrons com 2 elétrons, você corta. Você tem que acertar as 3 equações. Como aqui é um sódio, lá é um, então já está balanceado, você corta. Aqui tem um Cl, lá também é um, você pode o quê? Cortar. Então, a reação geral qual foi? NaCl líquido, ou seja, fundido, e com a passagem da corrente elétrica, virou Na0 mais gás cloro. O sódio é sódio e o Cl2 é gás. Tá aí o processo. Então, a eletrólise do sal de cozinha o decompõe em sódio metálico e gás cloro. Tá? Para que serve a eletrólise? Quais são as principais aplicações? Serve para obtenção dos metais alcalinos, dos alcalinos terrosos e essas 3 são as utilidades da eletrólise. E fique esperto que eles perguntam isso. Então, está aí o processo da eletrólise ígnea. Vou repetir. Então, na eletrólise ígnea, você vai fazer a eletrólise do composto do eletrólito fundido. Então, isso aqui está quente, está pelando, 880 graus. Ela é onerosa. Você só faz a eletrólise ígnea se não for possível a aquosa. Não dá aquosa, se eu quiser obter o sódio metálico, não dá, porque daí vai ter o H+, é ele que vai reduzir, o H+ não reage. Tá? Então, esses metais aqui, ó, na presença de água, é o H+ que reduz, que a gente vai ver na solução aquosa, na eletrólise aquosa. Então, você tem que ter uma cuba, né, uma cuba de aço inox, conectada a um gerador. A barrinha negativa a barra está ligada à barrinha negativa. A barra aqui da cuba, conectada à barrinha menor do gerador, é o polo negativo. E a barrinha da cuba ligada, a barra da cuba ligada à barrinha maior do gerador, é o polo positivo. Quais são as reações? Então, se são íons, você vai ter cátion e ânion. O cátion lembra cátodo. Então, o cátion vai para o cátodo. No cátodo é sempre a redução, não muda. Ou seja, a pilha eletrônica. Então, o cátion vai reduzir no cátodo. O ânion lembra ânodo. Então, o ânion vai para o ânodo. E no ânodo acontece sempre a oxidação. Ou seja, a pilha é eletrólise. Então, o ânion vai se oxidar no ânodo.
Eu falei, não vai se matar, ele vai se oxidar no ano. O restante são apontar as reações que você está cansado de saber. Agora fazer exercício, vamos lá. Olha aí a primeira. Conseguiram copiar? Você viu que o quadro meu tá bonitinho, tá bem limpo? Vai aprendendo a se organizar. Até os mais desorganizados vai se aprendendo. Então, olha lá. Nas salinas, o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da água do mar em uma série de tanques. Se você quiser ver aí a novelinha das 6, né, Flor do Caribe, né, o alemão lá, né, ele tem uma indústria de salina. De vez em quando aparece, você sabe. No primeiro tanque ocorre o aumento da concentração de sais na água, cristalizando os sais de cálcio. Então ele está dizendo que é o seguinte, no primeiro tanque evapora a água e os sais de cálcio, que são os menos solúveis, precipitam. Essa técnica chama-se cristalização. Guardaram o nome? Quando você obtém um sal da água de uma solução por evaporação, essa técnica não é evaporação, é chamada de cristalização. Quando a água sai, o sal volta para a forma sólida, para a forma insolúvel, ou seja, forma de cristais. Tranquilo? Em outro tanque ocorre a cristalização de 90% de cloreto de sódio, ou seja, depois que cristalizou o sulfato de cálcio, essa água passa-se para um outro tanque que vai continuar a evaporação até que o cloreto de sódio se cristalize. O líquido sobrenadante, o que é o sobrenadante? Pensa num leite coalhado. Aquela proteína precipitada é o precipitado. É a parte do soro, a parte que por cima é o sobrenadante. O líquido sobrenadante desse tanque, conhecido como salmoura amarga, né? É amargo que tem magnésio, é drenado para outro tanque. É nessa salmoura que se encontra a maior concentração dos íons magnésio. Razão pela qual é utilizado como ponto de partida para a produção do magnésio metálico. Você já viu que a intenção aí não é obter sal de cozinha, mas sim o magnésio metálico. A obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga envolve uma série de etapas. Os íons magnésios presentes nessa salmoura são precipitados sob a forma de hidróxido de magnésio. Você sabe que o hidróxido de magnésio, apesar de ser da família 2A, ele é praticamente insolúvel. A solubilidade dele é muito pequena. Por aquecimento, esse hidróxido transforma-se em óxido de magnésio, que, por sua vez, reage com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio, que, após a cristalização, é fundido. Então, tudo isso está explicando o seguinte. Os sais de magnésio foram transformados em cloreto de magnésio. E é o cloreto de magnésio que vai sofrer a eletrólise. Tranquilo? O que quer saber? Deu o nome do processo de separação de misturas empregado para obter o cloreto de sódio. Então, o que eu falei para você, no primeiro tanque, você evaporou e precipitou os sais de cálcio. Então, depois precipitou o cloreto de sódio. Então, é uma cristalização fracionada. À medida que a água vai evaporando, os sais menos solúveis cristalizam antes. Por isso que é uma cristalização fracionada. Então, o cloreto de cálcio, que não interessa, já precipitou e já saiu antes. Quando você passou o sobrenadante da primeira precipitação para outro tanque, os sais de cálcio ficaram no fundo lá. Bem, o que mais que ele quer? Escreva a equação da reação que ocorre na primeira etapa da obtenção do magnésio metálico a partir da salmoura amarga e a equação que representa a reação global que ocorre na última etapa, ou seja, a eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. Tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira pergunta já está respondida, né? Que é o nome do processo de separação de mistura
usado na obtenção do cloreto de sódio, é cristalização fracionada. A segunda que ele quer aí, escreva a equação que ocorre na primeira etapa de obtenção do magnésio metálico. Então, ele está dizendo lá no texto que o hidróxido de magnésio foi aquecido e se decompôs em óxido de magnésio, que reagiu com ácido clorídrico. Então, o óxido de magnésio é o MgO. Reagiu com HCl. Isso, o óxido de magnésio é um óxido da família 2A, óxido base, com ácido vai dar sal e água. A reação é simples, uma reação de dupla troca. O magnésio, pela família, você acha a sua carga, e o oxigênio você já sabe que é -2. O hidrogênio você já sabe que é +1, então o cloro só pode ser -1. Então, faça isso. Pegue o positivo de um e junte com o negativo do outro. Aí você troca de parceiro. Então, você vai ter o Mg mais 2, né? Com o Cl-1. Essas cargas não são iguais, então use o escorregador. Olha lá. E mais água, né? Mais H com O- vai dar água. Claro que aqui eu preciso de 2 hidrogênios. Pronto, essa é a reação. Agora, a eletrólise. Que reação que é essa? Uma reação de neutralização entre um óxido base e um ácido. Na eletrólise ígnea, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer na eletrólise ígnea? É a dissociação do meu eletrólito. O eletrólito é um composto que vai sofrer eletrólise. Então, eu tenho MgCl2 líquido. Opa, aqui é 2, né? Líquido, né? Eu tenho Mg2 mais líquido, mais 2Cl menos. Tranquilo? Agora, você vai fazer a redução do cátion no cátodo. Tá? Então, magnésio 2, como eu tenho duas cargas, para neutralizá-la, você precisa de 2 elétrons, formando magnésio metálico. Reação do cátodo. Reação do ânodo. Tá? Então, o magnésio, ó. O magnésio, aí ele está vindo aqui, reduzir. Quem vai oxidar? O ânodo. O Cl menos. Então, aqui é Cl2. Como aqui são 2 elétrons, eu vou colocar aqui 2 Cl menos. Porque eu tenho duas cargas negativas, ele já perde 2 elétrons e fica ali balançando. Então, eu já tenho a oxidação e a redução e a equação de dissociação. Agora, eu tenho que somar as três para achar a reação que aconteceu na curva, a reação geral. Corto os 2 elétrons, corto os 2 Cl menos, corto magnésio e magnésio. O que sobrou, então? MgCl2, formando magnésio metálico e gás cloro. Está aí o processo inteiro. Certo? Certo, Milton. Estou conseguindo entender? Sim. Tá. Ô, Milton, deixa eu perguntar uma coisa. O Mg, tipo assim, ó, a gente fez a redução no cátodo. Colocou Mg2+, mais 2 elétrons e daí a setinha Mg. Não precisa colocar Mg0? Tipo, não tem necessidade? Não, é só questão de ênfase. Não precisa colocar, não. Porque a carga que não aparece é sempre 0. Agora, eu só quero reforçar uma coisa para vocês. Se ele perguntar aqui o fluxo dos elétrons, o elétron é gerado pela oxidação. Então, o elétron é gerado aqui
e vai para lá. Agora, cuidado, que no lugar do fluxo do elétrico, ele pode perguntar qual é o sentido da corrente elétrica. Vocês sabem lá da física que, por convenção, a corrente elétrica é o movimento de cargas positivas. Por quê? Porque quando descobriram a corrente elétrica, eles pensavam que eram as cargas positivas. Daí descobriram que eram, na verdade, os elétrons, ou seja, as cargas negativas. Mas já tinha tanta literatura e manual que se fosse corrigir isso, ia dar muito problema. Então, preservar essa convenção. Então, a corrente elétrica é o oposto. Ela vai no sentido oposto. Peraí. Então, o fluxo de elétrons vai do mais para o menos. E a corrente vai do menos para o mais. A gente sabe hoje que a corrente elétrica nada mais é que o movimento dos elétrons. Mas tem essa convenção. É como se eles pensavam que era carga positiva. Né? Certo? Eu já encontrei perguntando qual é o sentido da corrente elétrica. Né? Então é só você pensar. A corrente elétrica, como é o movimento das cargas positivas, ela sempre estará no sentido oposto ao movimento dos elétrons. E como é que eu sei que o elétron sai daqui? Aqui não produziu elétron, ele é produzido aqui e consumido aqui. Então ele faz esse ciclo. Qual é a função do gerador? Ter uma diferença de potencial para sugar esse elétron e empurrar para cá. É aquela história do serrador, serra o papo do bobô, né? Aqui ele fica, ó. Aqui ele fica assim, o gerador. Vem. E aqui, ó. Vai. Entendeu? E aí ele força. Agora eu entendi, Milton. Depois dessa história aí, como que eu vou esquecer? Então tá bom, então vou apagar. É forçado, entendeu? Como é que se força? Você tem que gerar uma diferença de potencial. Ó, mais uma aí, deixa eu ver aqui a reação. Nossa, essa última aula passa rápido, né? Deixa eu falar da obtenção do alumínio, que é essa 4 aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar para outra aula que eu tenho que explicar bem devagar. Questão 2. Diferentes marcas de telefones celulares buscam ganhar novos clientes, anunciando que a bateria de seus aparelhos é mais eficiente do que a dos concorrentes, por manter o telefone celular ligado por mais tempo. Quando descarregada, a bateria do celular é conectada a uma rede elétrica para que sua carga seja restabelecida. Então, qual é o processo que tem quando você conecta o celular na rede? Quando você está recarregando a bateria do celular. Qual é o nome do processo? E agora? Pilha. Não, pilha é quando ela está funcionando. Celulação. A pilha, uma reação química, gera uma corrente elétrica para fazer o aparelho funcionar. Agora, para recarregar, você usa uma eletrólise. Tá? E a eletrólise acontece, estava aqui, ó, numa cuba eletrolítica. Então, não esqueça. Bateria, celular funcionando, é uma pilha. Recarregando, é eletrólise. É reação inversa. A barrinha corroída está se recuperando e a barrinha que engordou está de regime, está emagrecendo. Tá? No cloreto de sódio, um composto iônico é o principal componente do sal de cozinha, sendo retirado da água do mar. Já o sódio metálico não existe na natureza e não existe nenhum metal alcalino, nem alcalino terroso e nem alumínio. Eles são obtidos pelo homem. Tá? Eles estão todos oxidados. Já o sódio metálico não existe na natureza e para obtê-los pode-se realizar a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Sabendo que o elemento sódio pertence ao grupo da família 1A, da tabela periódica, quando se realiza a eletrólise ígnea para a obtenção do sódio metálico,
O número de oxidação desse elemento varia de... Nossa, perguntinha boba, né? Se você vai obter um sódio metálico, seu NOx é 0. E no sal de cozinha, ele está na forma de Na+. Portanto, ele vai de -1 para 0. Só isso. Certinho, moçada? Vamos encerrar por aqui? Não dá tempo, né, de eu resolver explicar certinho a questão 4. Eu quero fazer com vocês por ser um processo de obtenção do alumínio. Não só o Enem já pediu, mas todos eles gostam de pedir isso. Isso eu levaria um tempinho, tá? Então nós vamos encerrando, né, por hoje, né? Certinho, meu Tá, sexta-feira vocês viram que não vai ter aula, né? Então eu não conversei com a Elisane com relação ao calendário. Você já postou? Caso a gente não tenha mais aula, eu vou gravar o restante do conteúdo. Eu não vou fazer propriedades coligativas. Eu vou passar o essencial. Vou passar para vocês, ó, radioatividade, o terminar a eletrólise, o que mais? O essencial é esse conteúdo aí. Pelo menos radioatividade e eletrólise. Ô, Milton, mas o calendário tá marcando que a gente tem aula semana que vem. Depois, na outra semana, recuperação. Então, mas semana que vem não vai ter aula. Tá? Era mesmo que eu fosse no colégio para receber as provas, a apostila e fechar as notas lá. Então, não vou dar aula. Tá bom? Se vocês quiserem, eu posso continuar com as aulas de quarto, normal. Tranquilo para vocês? Querem que eu continue? Eu quero, tranquilo. Eu acho bom também. Tá, então vocês vão dizer para mim o que você quer que eu resolva. Veja a necessidade que vocês vão prestar, tá? Quer que eu resolva mais prova do Enem, eu resolvo. Quer que eu resolva uma prova segunda FUVEST, segunda fase da FUVEST, qualquer outro também resolvo. Fala aí, chega em consenso com vocês, fala aqui, qual é a prova que eu quero, vocês querem que eu resolva na quarta-feira. Combinado, Milton, a gente vê aí e a gente passa. Tá, mas veja, não fala em cima da hora que eu tenho que baixar a prova, tem que resolver. Tá, na estratégia, não resolver. Tá bom? Vocês falam para mim, passando até segunda-feira, tá ótimo. Tá bom, combinado. Beleza? Então, tchau, bom, Milton. Falou, Milton. Falou, Pedrão. Tchau, Ana Paula. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Falou, Matias. Miguel. Falou, Miguel. Falou, Lucas. Abraço, Lucas. Até, Milton. Em pé.